Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas. Eu tô aqui falando sobre a final da Libertadores, competição que o Correio de Atibaia vai cobrir lá no Rio de Janeiro, né? A final é no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors. Vou falar aqui um pouco sobre a história dos times na competição, o que vale para cada um nesse duelo e um pouco da tática que a gente provavelmente vai ver nesse jogo de sábado à tarde, 5 da tarde, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então a partida vai ter o Fluminense em busca do título inédito, né? O Fluminense é a equipe do Rio de Janeiro que ainda não conquistou, né? O Vasco e o Flamengo já venceram. O Botafogo e o Fluminense não. O Fluminense pode ser o 11º brasileiro a conquistar a Libertadores, ainda não tem. Em 2008 chegou na final. Campanha que é muito memorável para o torcedor fluminense, que fica triste também, né? Porque o tricolor que viu aquela competição, viu o time chegar até a final, eliminar na semi o Boca, que era o atual campeão, né? O Boca foi campeão em 2007. Ali em 2007 com um time com Riquelme, Palermo, Palácio, toda aquela geração multicampeão do Boca, que ganhou em 2007 do Grêmio. Em 2008, o Fluminense ganha do Boca e ganha também do São Paulo. São Paulo, tricampeão brasileiro, que na época tinha o Adriano Imperador naquele time, Dagoberto, Rogério Ceni, toda aquela geração ali. E o Adriano, inclusive, marca os gols, mas o Fluminense ganha, vai avançando, né, ganhando São Paulo, do Boca, daí chega na final e perde do Once Caldas. Né? Ele joga o primeiro jogo fora, perde o primeiro jogo de 4-2, daí em casa ganha de 3-1, jogo que o Thiago Neves marca 3 gols. Só que daí o jogo vai para os pênaltis, daí o Fluminense perde, o Once Caldas é campeão. E foi muito dramático aquela final, porque a final ainda foi no Maracanã, né? O segundo jogo foi no Maracanã, o Fluminense conseguiu o 3-1 que precisava, mas ainda assim acabou perdendo os pênaltis. Então, muito daqueles torcedores que viram aquilo na época têm aquela final ainda marcada na cabeça e pensam que agora o Fluminense pode ganhar e pode, enfim, acabar aquele drama que muita gente tem de 2008. Só que o problema disso é que traz mais responsabilidade, acho, e mais peso, talvez, para o Fluminense jogar essa final. Então é possível que os jogadores do Fluminense estejam mais ansiosos para ganhar a primeira vez. Porque o Boca já tem 6 vezes, né? O Boca já ganhou 6 vezes a Libertadores. A última faz um tempinho, né? Foi 2007, então já faz 16 anos. Mas é um clube que está mais acostumado com a competição. Então, para eles, a tendência é que eles tenham menos pressão na final, por conseguir o resultado, joguem mais tranquilos. O Boca ainda busca a sétima, né? Chegou na final em 2012, quando perdeu do Corinthians, em 2018, quando perdeu para o River, e ainda não conseguiu a sétima. A sétima para o Boca vale muito, porque ele vai empatar com o Independiente da Argentina, e os dois vão ter sete, são os dois maiores campeões da Libertadores. Essa última do Independiente é inclusive de 1973, já faz 50 anos que eles têm esse recorde de maior campeão e o Boca pode igualar isso nessa edição. Então é uma final que tem esses dois lados se enfrentando, né? Um para ser o campeão inédito, outro para ser o maior campeão de todos. Então talvez nesse ponto o Boca leve a vantagem de ter mais experiência, mais história na competição. Mas por outro lado, eu acredito que o Fluminense jogando em casa tem essa vantagem do Rio de Janeiro, né? De conhecer o estádio, conhecer o Maracanã, por mais que vá ser é considerado uma zona mista, né, um estádio misto, por afinal já ter sido definida antes, né, desde que a Libertadores tem final única, é a primeira vez que um time do próprio país decide no próprio estádio, né, estádio que manda os jogos, que já teve no Brasil a final no Maracanã, mas foi entre Palmeiras e Santos, né, então time de São Paulo. Então agora é um time que joga lá, então ele vai ter essa vantagem. Além do que eu acho que o elenco do Fluminense é melhor que o do Boca. Apesar do que o Boca tem bons jogadores também, eu acredito que o Fluminense entra como favorito por causa dessas questões. Mas sim, a ansiedade, o peso por ser um campeão inédito pode pesar para o lado do Boca, que já está muito mais acostumado com o Libertadores. Então agora eu vou pegar e trazer para o campinho, onde eu vou falar mais ou menos quais devem ser os times que vão entrar em campo e o que vai colocar em jogo, o que cada time vai tentar fazer e por que vai tentar fazer isso. Aqui eu tô com o campinho, em azul o Boca, em vermelho o Fluminense. O Boca deve ir assim na final, não só deve, como o próprio Almiron, que é o técnico do Boca, falou que o time deve ser o Romero, o goleiro Sérgio Romero, na lateral direita vai ser o Advíncula, a dupla de zaga vai ter o Figal e o Valentini. O Valentini, na verdade, não estava jogando porque estava jogando o Rojo, só que o Rojo foi expulso contra o Palmeiras na semifinal, então ele não joga a final, vai o Valentini. Na lateral esquerda é o Fabra, aqui no meio de campo, na direita, o Medina,
Aqui no meio os Fernandes, o Paul Fernandes e o Eiki Fernandes. E na esquerda o Barco. No ataque, os dois jogadores acho que mais conhecidos é o Merentiel, que jogou no Palmeiras, ainda do Palmeiras está emprestado pro Boca, e o Edson Cavani, aquele lá mesmo, Cavani. O Fluminense. O Fluminense tem apenas uma dúvida em quem vai jogar, eu vou explicar aqui. O goleiro vai ser o Fábio, lateral direito o Samuel Xavier, dupla de zaga Nino e Felipe Melo, e na esquerda o Marcelo. Aqui pode ter uma diferença. Aqui eu imagino que o Diniz deva colocar o André, que tem mais características de 5, um volante, e o Ganso do lado dele. Porque como o Boca provavelmente deve se defender mais, ele vai preferir ter o Ganso mais atrás para poder ajudar e receber a bola com mais espaço. Na esquerda vai jogar o Keno, na direita o Arias, e aqui, caso jogue o Ganso atrás, o John Kennedy e o Cano. Se o Diniz preferir colocar o Ganso mais para frente, ele pode botar o Martinelli, que é outro volante aqui. Agora eu vou colocar os times mais na posição que eles vão ficar no jogo, para explicar um pouco melhor qual pode ser a mudança tática que o Diniz vai fazer, ou não, com o Martinelli ou o Kennedy. O Cano vai jogar aqui, próximo à linha de defesa do Boca. Se jogar o Kennedy vai jogar aqui mais ou menos perto, atrás dos volantes, vai ter dois jogadores aqui. Aqui na esquerda vai jogar o Keno, na direita o Arias. O Ganso, se ele não jogar, ele vai jogar mais aqui, na frente dos volantes. O André mais aqui junto com os zagueiros, mais próximo dos zagueiros. E os laterais aqui. O Fluminense é um time que quando tem a bola, por exemplo, se a bola está aqui, ele vai aproximar os jogadores para a região da bola. Né? Para você criar linhas de passe junto e para você poder ir avançando junto com a equipe. Né? Um time que gosta de jogar com bastante tabela, bastante jogada de troca de passes, né? Bem grande e com jogadores bem próximos. Então, os jogadores têm que vir próximo para dar a opção de passe. Só que tem um problema. O Boca é um time que gosta de defender muito próximo. Então, se o Fluminense estiver jogando pela esquerda, a tendência é que o Boca venha todo pro lado do campo. E ele vai tentar roubar a bola e quando roubar a bola atacar a defesa do Fluminense. Que tem o Marcelo que sobe muito e o Felipe Melo que é um pouco lento. Então, isso pode ser um problema no jogo do Fluminense. Porque o Fluminense perdendo uma bola aqui, puxa um contra-ataque, a defesa está longe do gol e vai ficar cara a cara com o Fábio. Então isso pode ser um problema no jogo do Fluminense. Só que uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver é que como o Fluminense vai trazer muitos jogadores para cá e o Boca gosta de defender bem compacto, né, vindo todos para a direção da bola, é possível que o lado oposto da jogada tenha espaço. Mas como o Fluminense gosta de atrair muitos jogadores para a bola, vai ficar a dúvida se ele vai trazer o Arias para jogar junto aqui e vai deixar o corredor só com o Samuel Xavier, ou então ele vai trazer o Samuel Xavier para cá. O problema do Samuel Xavier vir por dentro é que a bola pode entrar nas costas dele também. E o Boca é bom para trocar de corredor e atacar. Então isso é uma possibilidade que pode acontecer. Ou ele sobe, traz o Arias para cá, ele ganha mais uma opção por aqui. Só que, por exemplo, ele não pode aproveitar tão perto esse espaço. Teria que ser uma bola mais jogada para cá, ele vai ter mais campo para correr. Então isso fica uma dúvida. Quem vai ser o jogador que vai ficar dando amplitude do outro lado? Apesar de o Diniz gostar de juntar o time, pelo menos um jogador ele deixa do outro lado. Então fica a dúvida se vai ser o lateral ou se vai ser o ponta. Isso tudo que eu falei do lado esquerdo vale para o lado direito também, daí você pensa no Marcelo e no Keno. Mas eu acho que o grande chave do jogo vai ser se ele vai preferir deixar o Ganso, pelo menos da escalação inicial. Vai, vamos colocar mais próximos aqui. Porque se ele preferir jogar com o Martinelli, ele vai ter um jogador a mais para ajudar a segurar os contra-ataques. Isso é importante porque o Fluminense pode perder o jogo num contra-ataque. Jogou contra o Fluminense, contra o Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E perdeu do Corinthians assim, perdeu do Botafogo assim, perdeu do Vasco assim. Então o Fluminense é um time que, quando não consegue dominar bem o jogo, não consegue criar as melhores chances, corre o risco com a defesa longe. Então pode perder o jogo assim, claro que pode. Só que eu acho que com o Ganso aqui e o Kennedy aqui, ele ganha mais agressividade nessa linha aqui e incomoda mais a defesa. Porque o Ganso jogando nessa área do campo, ele tem pouco espaço. Então eu acho que ele é pouco produtivo. Talvez
seja até melhor jogar com o Martinelli e o Kennedy do que jogar com o Ganso ali, porque o Ganso ali ele praticamente não vai tocar na bola. E se ele sair muito dali para vir jogar no meio, vai sobrar o Cano sozinho. Então também não acho que seja uma boa. Eu acho que o Fluminense vai ter que aproveitar subir vários jogadores do lado da bola quando subir e tentar fazer a bola entrar entre o lateral e o zagueiro, ou então nas costas mesmo e cruzar na área para alguém tentar finalizar. Eu acho que essa é uma das possibilidades que o Fluminense vai usar no jogo, usando bastante tabela, usando muito a corrida do Kennedy, a chegada do Cano na primeira ou na segunda trave para tentar finalizar jogadas. E se conseguir fazer aquela inversão que eu tinha falado, sobra um jogador aqui no lado para cruzar na área, com o outro ponta subindo, o Keno, o Ganso ficando na entrada da área para poder pegar um rebote, o Kennedy, assim. Então, assim, essa é uma possibilidade do Fluminense para ganhar o jogo. Mas tudo isso vai estar dentro de uma partida que o Boca pode usar outras estratégias. A gente imagina que o jogo vai ser mais de posse de bola do Fluminense, que é um time que gosta de ter a bola a maior parte do tempo, para continuar atacando e também para ser menos atacado, né? Porque o Fluminense é um time que gosta de ter a bola também para não ser atacado, né? Afinal, quando você tem a bola, você não sofre ataque do adversário, obviamente. Isso vai ser uma questão do jogo, né? O Fluminense é um time que gosta de arriscar, mas a gente vai ter que ver o quanto ele vai arriscar e vai ser premiado por isso, ou o quanto ele vai se arriscar e vai sofrer com isso em contra-ataques. O Boca nem é um time assim tão de contra-ataque, ele tem 54% de posse de bola nessa Libertadores, mais do que Palmeiras e Inter, por exemplo. Só que nas circunstâncias dessa final, jogando entre aspas fora de casa, no Maracanã, enfrentando um time que, jogador por jogador, acho que é melhor que o Boca, apesar do Boca ter bons jogadores. Esse acho que é o jogo que vai combinar melhor com o Boca, defender bem, usar o bom contra-ataque, já que o Fluminense dá campo mesmo para contra-ataques, e tentar vencer o jogo assim. Além de uma bola parada, né? Os dois times são bons na bola parada, tanto o Fluminense quanto o Boca. O Boca tem o Barco, que cruza muito bem bola na área. Então é um desafio também na bola parada, que pode decidir o jogo, mas aí eu acredito que pode ser para os dois lados. Os dois times têm uma boa bola parada. O Cano se posiciona muito bem para pegar uma sobra. O Nino é bom de cabeça. O Fluminense tem outros jogadores bons de cabeça. Então, tem tudo para ser uma final nervosa, acho que no início. Que o Boca talvez goste de que o jogo fique nervoso para tentar fazer com que o Fluminense erre mais. Mas o Fluminense vai precisar se arriscar um pouco para tentar furar a defesa do Boca. Melhor da competição até aqui, só tomou 5 gols. E eu não duvido que o Boca busque os pênaltis, porque o Boca, desde que classificou para a fase de mata-mata nessa Libertadores, ganhou todas as fases nos pênaltis. Ganhou do Nacional nos pênaltis, do Racing nos pênaltis e do Palmeiras nos pênaltis. Porque tem o Sérgio Romero, que é um goleiro que nessa altura da carreira, né, ele já jogou muita coisa, inclusive final de Copa do Mundo no Maracanã. Então ele já conhece muito de futebol, conhece muito de pênalti e ele é muito bom nisso. Então, claro que o Fluminense pode até ganhar nos pênaltis do Boca, mas o Boca tem se mostrado um especialista nisso e o jogo pode acabar indo para os pênaltis, o que vai ser o que o Fluminense não quer. O Fluminense acho que quer ganhar o jogo nos 90 minutos ou nos 120, se tiver prorrogação, mas o Boca até quer ganhar o jogo no tempo normal, na prorrogação. Só que se for para os pênaltis, acho que eles não vão reclamar muito. Talvez seja uma das estratégias, caso eles não consigam dominar o jogo e conseguir marcar os gols. Talvez seja esse o principal objetivo do Boca dentro do jogo, se ele vê que a partida não vai dar para eles ganharem no jogo, nos pênaltis acho que não, eles não vêm com nenhum problema. Então é isso, a final amanhã no Maracanã. Vamos ver quem consegue ser campeão, se o Fluminense ganha o primeiro ou se o Boca consegue o sétimo e se torna o maior campeão. É isso, Correia de Atibaia vai acompanhar essa final do Rio de Janeiro e traz para vocês notícias, informações e análises dessa decisão. Valeu!